Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de Geografia. Eu estou com o nosso livro na página 208 e eu vou falar hoje sobre o nosso país, sobre o Brasil e sobre a nossa população, as pessoas que vivem aqui no nosso país. Acompanhe a leitura aí comigo, ó. Pegue aí seu livro. O Brasil é cortado por duas linhas imaginárias no sentido leste-oeste, que é a linha do Equador, e ao norte do Trópico de Capricórnio. No sul, que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, encontramos os climas mais frios. O território brasileiro é muito extenso, ou seja, grande. Nós somos o quinto maior país do mundo. O nosso país ele é mais largo ao norte e ele é mais fino ao sul. O nosso país tem 26 estados e um distrito federal que é lá em Brasília. Então veja, vamos ver aqui, ó. Então esse é o mapa do Brasil, do nosso país. Nós somos o quinto maior país do mundo. O nosso país é muito grande, gente. É muita extensão de terra no nosso país. E como ele é grande, ele também tem uma população grande, muita gente morando no nosso país, muita gente vivendo no nosso país. Então veja, a parte de cima do nosso país, que é mais o norte, o nordeste, é a parte mais quente por estar perto dessa linha aqui imaginária, que é a linha do Equador, tá? Então, nosso país ele é largo na parte de cima, mais na parte do nordeste, e depois ele vai descendo, ó, veja que ele vai afinando, até ele ficar bem fininho aqui embaixo no sul, tá? E o sul é o lugar mais frio do nosso país por estar longe dessa linha do Equador, tá? Veja que tá longe dessa linha imaginária do Equador. Por isso é a parte mais fria do nosso país, tá? E é a parte do nosso país onde ele é mais fininho, ó, onde ele vai afinando, tá? Muito bem, então eu vou passar agora para a página 210, que fala sobre a população aí do nosso país. Vamos lá, acompanhar a leitura comigo. População é o conjunto de todos os habitantes do lugar, ou seja, é o conjunto de todo mundo que mora naquele lugar, é a população. Então, a população do nosso país é o conjunto de todo mundo que mora, que habita no nosso país, tá? Ela aumenta ou diminui conforme o número de pessoas que nascem ou morrem, chegam a um lugar ou saiam dele para morar em outros. Os municípios recebem moradores de outros municípios, estados e países. Os moradores vindos de outros estados são chamados migrantes e de outros países de imigrantes. Então veja, os países eles têm a sua população, ou seja, a quantidade de pessoas que moram no país, tá? Essa contagem, gente, de pessoas que moram em um país, ela é difícil de estar correta. Ela é sempre uma contagem aproximada, porque todos os dias nascem pessoas e todos os dias, infelizmente, morrem pessoas. Então, a contagem da população de um país, ela é sempre aproximada, nunca dá para ela ser exata, certinha, tá? Quando nasce uma criança, é feita a certidão de nascimento no cartório. Todo mundo tem um documento que é a certidão de nascimento.
Então, nasceu uma criança, fez o documento dela, fez a certidão de nascimento. Então, é contabilizado que tem mais um habitante no país. Mais uma pessoa que mora no nosso país, por exemplo, tá? Quando morre uma pessoa, também é feito um atestado de óbito, né? Um documento que fala que aquela pessoa faleceu. E aí também é contabilizado uma pessoa a menos no país. Então, essa contagem é feita pelo censo, né? Que é um órgão que passa na casa das pessoas, fazendo a contagem de épocas em épocas, tá? Mas ela nunca é exata, ela é aproximada, visto que todos os dias nascem e infelizmente morrem pessoas, tá? Quando uma pessoa vem de outro, sai de um estado do Brasil, de um país, né? No caso, nós estamos falando do Brasil. Quando uma pessoa sai de um estado do Brasil e vai para outro, a gente fala que ela é migrante. Então, por exemplo, uma pessoa que saiu lá do Rio Grande do Norte, de Natal, lá no Rio Grande do Norte, aqui, dessa parte aqui, ó, bem de cima do nosso país. Ela saiu daqui e veio aqui embaixo, deixa eu ver onde está São Paulo, aqui para São Paulo, aqui embaixo no Sudeste, tá? Então, ela morava lá no Rio Grande do Norte, ela nasceu no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, e ela veio morar em São Paulo, veio aqui para o Sudeste. Ela saiu lá do Nordeste e veio para baixo no Sudeste. Então, a gente fala que ela é migrante, ela saiu do lugar que ela nasceu e foi para outro, ou do lugar que ela morava e foi para outro. E eu chamo de imigrante a pessoa que sai de um país e vai morar em outro, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos, ele é um imigrante lá nos Estados Unidos. Uma pessoa que saiu de Portugal e veio morar aqui no Brasil, então ele é um imigrante aqui no Brasil. E quando a pessoa vem morar no nosso país, ela entra nessa contagem da quantidade de habitantes, da população que tem no nosso país, tá? Ou dos municípios, ou dos estados. Então, aquela pessoa que saiu lá do Rio Grande do Norte, ela saiu da contagem de lá, da quantidade de pessoas que moram lá. E ela vai entrar na contagem de pessoas que moram em São Paulo, porque ela veio para São Paulo, tá? Então, quem vem de outro país para o nosso para morar, entra na contagem da população, de quantos habitantes, quantas pessoas tem no nosso país, tá? Assim como alguém quando sai. Se alguém sair do nosso país para ir morar em outro, ela sai da contagem da população, dos habitantes do nosso país e vai entrar lá na contagem do outro país, tá? E como eu falei, como essa contagem ela não consegue ser exata, ela é sempre aproximada. Porque vamos supor que hoje aqui no Brasil chegue alguém lá dos Estados Unidos, chegue alguém do Japão, chegue alguém de Portugal para morar aqui. Não vai ser contabilizado agora, né, no exato momento. Então, a contagem, o número de habitantes, a população o que é? O número de habitantes de um lugar, no caso do nosso país, ela nunca é exata, ela é aproximada, tá? Porque nascem pessoas e morrem todos os dias, pessoas vão para outros lugares e vêm de outros países todos os dias, tá? Mas sempre tem sim uma quantidade, uma contagem de pessoas de um lugar, de um país, de um estado, de um município, sempre tem a contagem aproximada, tá? Vamos lá. Os imigrantes no Brasil. Muitas pessoas saem de seus países de origem e vêm para o Brasil em busca de novas oportunidades.
São vários os motivos que fazem os imigrantes saírem de seus países de origem em busca de um novo lar. Desemprego, perseguição política, são alguns exemplos, tá? Nesse gráfico aqui embaixo, a gente vê aí um estudo. Os gráficos, eles sempre mostram um estudo de um determinado tempo, né, de um assunto. Aqui seria o total de imigrantes, né? Então, pelas cores do gráfico, observe aí no seu livro, pelas cores do gráfico tem os imigrantes que vieram de 1884 até 1893, os imigrantes que vieram de 1894 até 1903 e assim por diante. E a última cor aí amarela, os imigrantes que vieram de 1924 até 1933. Isso aqui é o ano, né, em que eles vieram, tá? Então veja, alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios e turcos, tá? E no finalzinho do gráfico tem um total deles aqui, né? Então veja, as pessoas, existe uma lei que fala que as pessoas, elas têm o direito de ir e vir. Então nós podemos viajar para onde nós quisermos e quando nós quisermos, tá? Então muita gente sai de seus países e vão para outros em busca de novos empregos, novas oportunidades, né? Nós já estudamos em história que o nosso país recebeu muito imigrantes. Nós recebemos muitos japoneses, nós recebemos os portugueses, que foram os primeiros a chegarem aqui, italianos, espanhóis, enfim, muita gente de outros países antigamente vinha para o Brasil porque se falava muito das nossas terras. O nosso país é grande, como eu falei, é o quinto maior do mundo, e ele tem muita terra. E aqui no Brasil, tudo que se planta dá. O nosso solo é muito bom. O nosso país, nós aprendemos também que ele não é montanhoso. Ele é um país mais plano, onde dá para se criar o gado, onde a carne do gado fica melhor. Então isso foi se espalhando nos outros países antigamente e muitos vieram para trabalhar aqui, porque com certeza ia ter o trabalho na lavoura, que é a plantação, né, dos alimentos e a colheita dos alimentos. Então o nosso país é um país que tem muita diversidade de povos desde quando o Brasil foi descoberto, tá? Então são os imigrantes no nosso país, né? Eles imigraram, eles vieram de outro país para morar aqui. Então quando vem morar, entra na contagem total da população. Quantas pessoas tem no nosso país? Quantos habitantes tem no nosso país, tá? Quando a pessoa vai a passeio, não, porque aí ela vai e volta, ainda que ela fique por um ano. Ainda que ela fique por 6 meses, vamos supor, vou passar 6 meses lá nos Estados Unidos. Vou fazer um curso lá no Canadá, vou ficar 1 ano. Então, esse ficar temporário não entra na contagem do total de quantas pessoas tem no país. Não entra, tá? Na população, na quantidade de habitantes, de pessoas, porque a pessoa vai e a pessoa volta. Só entra na contagem quem vem para morar, tá? Para ficar bastante tempo. Alguns países, eles costumam fazer uma peneira, né? O que seria isso? Se você for para os Estados Unidos a passeio, vamos supor que você vai para a Disney a passeio, tá? Você tem que ir no consulado americano. Primeiro você tem que tirar seu passaporte. Você tem que ir no consulado americano, você tem que provar que você está indo para lá para trabalhar. Desculpa, para passear.
Porque eles não gostam de pessoas de outros países no país deles. Tô dando um exemplo aí dos Estados Unidos, tá? Mas tem outros. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que provar que você tá indo a passeio pro país deles, tá? E porque eles não querem pessoas de outros países morando lá. Já no nosso país, não. É mais ou menos a casa da mãe Joana, que todo mundo entra, vem, fica, vai, é mais bagunçado mesmo, tá? Então, se for a passeio, não vai entrar na contagem da população daquele lugar, daquele país, ok? Vou agora para a página 211. Entre o final do século XIX e meados do século XX, o Brasil recebeu, entre outros povos, muito portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios e turcos, que vieram para trabalhar no campo, na lavoura, o que eu falei para vocês, de café principalmente, e na cidade, sobretudo nas indústrias dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque São Paulo e Rio de Janeiro são estados grandes e que têm muitas indústrias. Atualmente, o Brasil tem recebido muitos sírios, bolivianos, haitianos, nigerianos, congoleses, angolanos e senegaleses. Então veja, atualmente está vindo povos de países diferentes para o Brasil. Por quê? Por causa da pobreza. Países muito pobres, onde não tem oportunidade de emprego, as pessoas começam a sair e ir para outros países onde talvez eles vão encontrar alguma oportunidade, tá? Saiba mais, eu vou ler aqui. O Brasil abriga 1.847.274 imigrantes regulares, segundo estatísticas da Polícia Federal, atualizada em março de 2015. Veja, gente, por que 2015? Por conta da dificuldade que eu falei para vocês de ter esse número da população, da quantidade de gente que está morando no Brasil atualizado, é difícil ter, tá? Mas veja quantos imigrantes, quanta gente de outros países mora no nosso. Dados de 2015, nós estamos em 2020. 1.847.274 pessoas de outros países. É bastante gente, né? Conforme a classificação adotada pela instituição, esse total engloba 1.189.947 permanentes, 595.800 temporários, ou seja, que vão ficar um tempo e vão embora, e 45.404 provisórios, 11.230 fronteiriços, 4.842 refugiados e 51 asilados. O que seria isso? Fronteiriços. Eles são pessoas que entram irregular num país, tá? Refugiados, pessoas que estão fugindo do país deles por ter cometido algum crime, por estar acusado de alguma coisa, tá? Então, veja bem, as pessoas vão para outros países por diversos motivos. Porém, um dos maiores motivos é a procura do emprego e de uma vida melhor, tá? Agora eu vou ler aqui embaixo o recenseamento no Brasil. Vou tomar uma aguinha, tá? Vamos lá. O recenseamento no Brasil. Para saber quantos habitantes há em um lugar, o governo faz o recenseamento. O que é o recenseamento? A contagem das pessoas que moram num lugar, ou seja, no nosso país. Isto é, a contagem dos habitantes de um município, estado ou país.
Essa contagem, também chamada de censo, é realizada no Brasil normalmente a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O último censo ocorreu em 2010. A contagem da população começou a ser feita com métodos modernos a partir de 1940. Então veja, existe um órgão, um instituto que chama IBGE, que são pessoas que vão passando na casa da gente e fazendo uma entrevista, uma contagem de quantas pessoas moram, qual a idade das pessoas. E eles fazem essa contagem de 10 em 10 anos, porque é uma contagem muito difícil, gente. Veja, volto a repetir, o nosso país é o 5º maior do mundo. Imagine contar a quantidade de pessoas que temos aqui, né? Então, de 10 em 10 anos é feito esse trabalho, né? É claro que nesse meio, né, entre os 10 anos, eles vão fazendo uma contagem pelas certidões de nascimento e de óbito que tem, né? Dos imigrantes que entram legalmente com documento, eles vão fazendo a contagem e vão chegando sempre num número aproximado, tá? Muito bem, então era isso que eu ia falar. A contagem também, gente, ela é feita dentro dos municípios. É preciso saber quantas pessoas moram no estado de São Paulo, no município de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. É preciso saber a contagem dos lugares também separadamente, não só do país em um todo, tá? Na página 212, a gente vê um gráfico aí do crescimento da população brasileira. Então, esse gráfico aí, ó, acompanha no livro de vocês, né? Esse aqui primeiro, ó. Veja, em 1940, o gráfico mostra a partir de 1940, tá? E ele vai até 2010, que foi quando foi feito o último censo. Eu me lembro, eu morava em São João Clímaco, e eu lembro quando o censo passou na minha casa para fazer a entrevista em 2010. E aí aqui mostra, né, como a população cresceu. Veja, ó, que pela linha, eu não vou ficar lendo aqui os números, tá? Mas pela linha a gente já vê o crescimento, olha, de como nasceram pessoas, né? Como aumentou o número da população. Também pela vinda dos imigrantes, tá? E pelo nascimento das pessoas, tá? Antigamente, gente, por incrível que pareça, as pessoas morriam mais cedo, né? Infelizmente na vida, a gente sabe que nem nós e nem os animais vivemos para todo ou sempre, né? Antigamente as pessoas morriam mais cedo. Hoje em dia, apesar da má alimentação, dos agrotóxicos nos alimentos, né, nas plantações, apesar de tudo isso, os idosos hoje em dia vivem mais, a vida das pessoas é mais longa. Então, os países, eles ficaram mais populosos, com mais pessoas, com mais gente habitando, morando, tá? Então, a população cresceu bastante. Veja a seguir como estava distribuída a população brasileira quando foi realizado o censo em 2010. Então, veja, esse mapa do Brasil, né? Ele mostra aí pelas cores, né? Como nós já aprendemos, a legenda do mapa fala com a gente, né? Ela mostra o que a gente tem que olhar nesse mapa. Então, a gente vê o mapa aí do Brasil e a gente vê a população aí quando foi feito o censo em 2010.
E aqui do lado a gente vê os estados e a gente vê a quantidade de pessoas quando o censo fez a contagem, tá? Eu não vou ler tudo isso porque os números são enormes, né? Você pode aí na sua casa observar a quantidade de pessoas, ou seja, a população de cada lugar, né? Eu vou procurar aqui São Paulo. Deixa eu ver aqui onde tá São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo. São Paulo, 41.262.199 pessoas em 2010, tá? Então, é muita gente no nosso país, visto novamente que é o quinto maior país do mundo, tá? Então, sobre a população do Brasil, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um beijo e até já já.